Irmãos, vocês já pararam para pensar em ter um nome que hoje em dia seria uma ofensa quando você se dirige a essa pessoa, ou a alguma pessoa utilizando esse nome, na verdade? Tem um nome comum que é utilizado para isso hoje quando você fala para alguém, por exemplo, poxa, você é o maior Judas, hein? Não é verdade? O que isso significa quando você fala isso para alguém? Significa que aquela pessoa é confiável, que você pode contar com ela para tudo que você precisar. Não, não é? Significa que aquela pessoa é traiçoeira, que ela não é uma pessoa fiel. Mas o engraçado é que o nome Judas significa louvor a Deus. Mas em determinado momento da história, acontece algo que marca Judas e marca o seu nome para o que viria para frente. Quem é do Rio de Janeiro, pelo menos na Zona Norte, na época do Carnaval, também é muito comum você ter um boneco que fazem carinho nesse boneco durante bastante tempo, né? E a essa ação chama-se Malhar o Judas. Bem, Judas, sobre ele falaremos na manhã de hoje. Eu peço que vocês abram no Evangelho de Lucas. As crianças que anotam, fazem as anotações da pregação, e eu incentivo que façam as anotações, e incentivo aos pais que conversem com seus filhos, em algum momento durante a tarde, sobre as anotações e as dúvidas. Certamente você vai rir um bocado do que foi anotado, e vocês terão aí a oportunidade de conversar sobre a palavra pregada. Evangelho de Lucas, capítulo 22, e o título da pregação de hoje é Redenção na Traição. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 1 a 6. Diz assim o texto: Estava próxima a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de matar Jesus, porque temiam o povo. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariote, que era um dos 12. Judas foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião para lhes entregar Jesus longe da multidão. Talvez a gente não tenha ninguém aqui hoje que desconheça esse trecho que eu li, ou pelo menos tenha ouvido falar em algum momento da sua vida sobre esse trecho. Afinal, ele está descrito nos evangelhos e é muito senso comum as pessoas conhecerem algumas coisas sobre o evangelho. A questão é que talvez esse leitor superficial desse trecho do Evangelho de Lucas possa pensar que Cristo será levado à cruz pelos arquitetos desse evento e que os arquitetos desse evento seriam esses personagens que nós lemos aqui. Aqui nós vemos sobre os principais sacerdotes, os líderes religiosos de Israel. Nós ouvimos falar de Judas, que vai desempenhar papel importante em todo esse cenário. Por trás de tudo isso, Satanás, que também é mencionado aqui. E pode parecer, então, que esse é um plano arquitetado para tirar a vida de Jesus e que foi planejado, desenvolvido e executado por esses que aqui são citados. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer para vocês inicialmente é essa: será que esse era um plano, de fato, estabelecido por Satanás?
Será que Deus teve, então, que, sendo um plano estabelecido por Satanás, se esforçar e pensar alternativas sobre o que ele deveria, então, fazer para desfazer aquela ideia? Será que tudo o que estava acontecendo estava dentro da estrutura estabelecida da vontade de Deus e dos parâmetros estabelecidos pelo propósito divino? E essa é a minha intenção para a nossa edificação, pensarmos sobre isso na manhã de hoje. O Novo Testamento deixa claro em diversas oportunidades que tudo na vida de Jesus era de conhecimento e controlado pelo seu Pai. Jesus disse: eu faço o que o Pai quer que eu faça, eu só digo o que o Pai quer que eu diga, e eu só faço o que o Pai me mostrar para fazer. Jesus dá essa declaração nos Evangelhos. Tudo que era feito e acontecia ao redor, na vida de Cristo aqui na terra, era de conhecimento do Pai. E o Pai ordenava que acontecesse ou permitia que acontecesse. Então, estabelecido está que Cristo cumpria a vontade de seu Pai. E nós sabemos também que ele não veio por acaso em determinado momento da história. A vinda de Cristo havia sido predita. Ao longo de todo o Antigo Testamento, nós temos profecias falando sobre o nascimento de Cristo. E ele nasceu no exato momento em que Deus havia estabelecido para que ele viesse à Terra. A vinda de Jesus não é uma resposta ao plano de Satanás ou às artimanhas de Satanás em relação ao que Satanás gostaria de fazer ou de estabelecer. A vinda e a morte de Cristo estavam estabelecidas desde antes da fundação do mundo. E é por isso que ele é chamado nas Escrituras de Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Então fazia parte do plano divino e não da ideação e dos planos de Satanás que Cristo deveria morrer. Isso já estava determinado. Agora, outra coisa que a gente poderia pensar, e a gente vai explorar isso, é que por que Jesus morreu naquele determinado momento da história? Por que isso aconteceu naquele momento? Se a gente parar para lembrar de vários momentos ao longo dos Evangelhos, Cristo menciona sobre a sua hora. Se você ler todos os Evangelhos, você vai ver que em cada um deles, em diversos momentos, a questão da hora é mencionada. Em vários momentos, esses mesmos líderes tiveram a oportunidade de prender Jesus e de tirar a sua vida. Os Evangelhos deixam isso claro. E atentar contra a vida de Jesus não era algo que aconteceu depois que ele ganhou fama. Se vocês lembrarem, um anjo avisa a José que havia o desejo de Herodes em matar Jesus. Então já havia movimentos no sentido de que Jesus fosse morto. Ele começa então o seu ministério e os líderes religiosos começam a ficar incomodados com Jesus. Nesse texto que nós lemos, é a época da Páscoa. A época da Páscoa, e nós devemos nos lembrar que a Páscoa era uma festa que celebrava a libertação do povo de Israel do Egito. Ela comemorava e celebrava a vida que Deus havia dado ao seu povo. E quando era o momento dessa festa, havia uma peregrinação para Jerusalém. Estima-se que a população de Jerusalém era de aproximadamente 50 mil pessoas e que essa população poderia ser multiplicada por 5, 6, 7 vezes em função dos peregrinos que iam até Jerusalém para adoração a Deus. E o ponto aqui não é determinar a quantidade de pessoas exata e específica, mas é entender o porquê
de ser na Páscoa. Todos traziam os sacrifícios para apresentar no templo. Se você ler alguns versículos antes a esse texto que nós lemos, e o pastor Alex falou sobre isso na semana passada, vocês vão ver Jesus encontrando o pátio do templo tomado por adoradores? Não. Tomado por cambistas. E aqueles que haviam ocupado aquele lugar para fazer comércio. Isso gera em Jesus uma ira santa, uma revolta em relação àquilo que haviam feito com o que deveria ser conhecido como casa de oração. Jerusalém está cheia, todos trazem os seus sacrifícios, e Deus também havia determinado que ao longo de toda a história e toda a vida de Jesus, que procuraram tirar a sua vida, matá-lo, e que não haviam conseguido, havia chegado esse momento. Deus havia determinado, desde antes da fundação do mundo, que aquele era o momento que o seu cordeiro, o seu filho, seria morto pelos pecados dos eleitos. E aquele era o único sacrifício que poderia, de fato, cumprir essa promessa. Porque todos os outros sacrifícios que eram praticados pelos judeus naquele momento eram apenas uma sombra que apontavam para o sacrifício de Cristo. Então, a morte de Jesus não foi surpresa para Deus, mas ela também não foi uma surpresa para Jesus. Se vocês lerem João, capítulo 10, versículo 18, ele fala: ninguém tira a minha vida de mim, eu espontaneamente a dou. Jesus, depois falando a Pilatos, capítulo 19, versículo 11, o Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim se de cima não tivesse sido dada. Está nos planos de Deus. E Jesus entrega a sua vida voluntariamente, pelo propósito estabelecido desde antes da fundação do mundo, que era suportar a ira divina por todos aqueles, pelos pecados de todos aqueles que viriam a crer no nome do Filho de Deus. Jesus não foi, como pensam alguns e como proclamam alguns, um acidente de percurso. Ele sabia para o que ele veio desde sempre. E eu mencionei com vocês a questão da hora, né? De tantas oportunidades que os líderes religiosos tiveram ao longo da história de prender Jesus e de matá-lo, de cumprir aquele desejo que crescia em seu interior. E se vocês se lembrarem lá no episódio narrado, por exemplo, em João 2, o casamento em Caná da Galileia, Jesus, quando vai responder a Maria, quando ela informa ele que havia acabado o vinho, Jesus diz para ela o quê? Ainda não é chegada a minha hora. A hora tem uma importância dentro da mensagem que nós ouvimos e que será proclamada hoje. Essa mesma expressão, a minha hora, ou a sua hora, em alguns momentos que é mencionada nos evangelhos, ela evolui ao longo do texto bíblico, ao longo dos evangelhos. Em João 7, por exemplo, Jesus fala, o apóstolo João fala: então quiseram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. João 8:20. Jesus proferiu essas palavras perto da caixa de ofertas, quando ensinava no templo. Ninguém o prendeu, porque ainda não havia chegado a sua hora. Ele estava lá ensinando. Jerusalém, nesse momento, não estava tão cheia. As cidades em que Jesus estava não estavam tão cheias quanto estava Jerusalém em Lucas 22, no momento da Páscoa. A questão é que eles queriam prendê-lo. Já havia o desejo de prender a Cristo, mas ainda não era chegada a sua hora. Porque havia uma hora predeterminada por Deus. Havia uma hora projetada por Deus, na qual Deus entregaria Jesus para que ele fosse morto. Até que chegasse aquela hora, ninguém poderia colocar a mão sobre o Cordeiro de Deus. E se você olhar o capítulo 12 de João, no versículo 23,
quando Jesus está, então, conversando com os seus apóstolos, com os 12, nesse momento ele fala, então, Jesus se dirigiu a eles dizendo, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E no versículo 27, agora a minha alma está angustiada. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. E a hora chegou. Finalmente, o plano evolui. A morte de Cristo, que era estabelecida, que havia sido estabelecida por Deus, no texto que nós lemos de Lucas 22, começa então a se desenvolver os últimos dias de Jesus aqui na Terra. Como eu falei, não poderia ser a qualquer momento, teria que ser no momento escolhido por Deus, determinado por Deus. É Páscoa, Jerusalém está cheia, e Jesus não vai morrer, porque os judeus tinham um plano. Jesus não vai morrer, porque Judas decide traí-lo. Jesus vai morrer, porque aquela era a hora determinada pelo Pai. Todo o ódio que os líderes tinham, Satanás se movendo, e nós vamos falar mais sobre isso, a ganância de Judas, todas essas coisas convergem em perfeita sintonia com os desígnios de Deus para a vida do seu Filho. O texto que lemos diz, os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de matar Jesus, porque temiam o povo. Por que os sacerdotes temiam o povo? Eles tiveram muitas outras oportunidades com a cidade mais vazia. Nós já entendemos por que isso não aconteceu antes. Não aconteceu antes porque não era a hora determinada pelo Pai. Eles temiam o povo porque a cidade estava superlotada. Tinha gente pelo ladrão. Não tinha mais local para todo mundo. As pessoas estavam espalhadas pela cidade. Acampamentos improvisados. E prender Jesus nesse momento exigiria planejamento. Porque era muito provável que algum motim ou algum tipo de insurreição houvesse no meio do povo. Porque a fama de Jesus já era bastante conhecida. No início da semana, Jesus havia entrado, se você ler Mateus 20, 21, você vai ler essa descrição. E Jesus entra em Jerusalém sendo saudado pela multidão como Messias. A cidade estava alvoroçada. Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. Era o que o povo dizia para Jesus. Então havia um receio, um temor no coração daqueles principais líderes, que o seu desejo de prender Jesus e de executá-lo não tivesse um bom final para eles mesmos. Por isso eles estavam com medo. Então o ideal seria prendê-lo à noite, onde houvesse pouca movimentação na cidade, e eles poderiam manter Jesus preso até que a Páscoa e os 7 dias seguintes aos pães asmos terminassem. E depois de capturá-lo, eles poderiam, então, executar o seu plano de finalmente matar a Jesus. Mas sempre que eles planejaram, e Deus não havia determinado que aquela era a hora, e quando eles pensam aqui que eles não poderiam fazê-lo, matar Jesus durante a festa, Deus havia determinado que Jesus morreria na sexta-feira. Mateus 26, 2, Jesus falando novamente aos 12, ele diz, vocês sabem que daqui a 2 dias, nós estamos então na quarta-feira da Semana da Paixão, será celebrada a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Jesus sabia o que iria acontecer. E o texto de Lucas 22 é o início do desenrolar dessa fase final que vai culminar na morte de Cristo. A hora anunciada em todo o Evangelho que ainda não havia chegado, agora chegou.
E o Filho de Deus diz: foi para isso mesmo que eu vim. Jesus vai cear na quinta-feira com seus discípulos, ser crucificado na sexta-feira. Mas no domingo, o Filho de Deus ressuscitará. Então nós estamos olhando para esses versículos iniciais e vendo que Deus, ao longo de toda a história, conduz conforme a sua santa e soberana vontade. Eu acho que isso está claro. Mas nós vimos também outros participantes na leitura que fizemos desses 6 versículos aqui. Nós temos os principais sacerdotes, que eram santos e devotos segundo os seus próprios olhos, e procuravam transparecer aos olhos daqueles que os assistiam. Eles eram considerados mais separados de todos e buscavam manter essa aparência. Mas é irônico que, por trás de toda essa aparência de santidade, os evangelhos deixem claro o seu desejo de matar a Cristo. Só aguardando uma oportunidade, uma forma de fazê-lo sem prejudicar seus interesses. E eu comentei no início que eles estão celebrando em Jerusalém a Páscoa, que é uma festa que celebra a libertação do povo de Deus, que celebra a vida. E a decisão desses líderes é a de matar Jesus, justamente aquele que veio para dar a sua vida. E ao longo de todo o ministério de Jesus, eles eram obstáculos. Quando escribas e fariseus alegaram numa conversa com Jesus que eles não eram filhos ilegítimos, mas que eles tinham um pai que era Deus, Jesus é direto com eles. Jesus não usa meias palavras. Ele diz: vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Como falamos, Jesus se irou contra o comércio que havia se instalado no pátio do templo e que que girava muito dinheiro para aquelas pessoas. Jesus curava aos sábados. Jesus se referia a Deus como Pai. Jesus representava um obstáculo aos interesses políticos, econômicos e teológicos daquele grupo. E havia ainda, como falamos também, o receio do tumulto, da confusão que aconteceria em Jerusalém se prendessem Jesus à luz do dia. E Jesus, se você ler Lucas 21, você vai ver que Jesus, durante o dia, ensinava as pessoas. Era conhecida a sua localização. Mas eles não poderiam fazer isso, porque tinham medo. Lucas 20 indica ainda outra questão pela qual eles eram contrários a Cristo. Jesus deixava aqueles principais sacerdotes, que eram mestres da lei, com medo. Porque Jesus podia responder às suas perguntas, mas eles não podiam responder às perguntas de Jesus. O batismo de João é do céu ou da terra? Bem, se a gente diz uma coisa, a gente vai se dar mal por um caminho. Se a gente diz outra, nós seremos criticados. O final é? Não sei. Eles não sabiam responder às questões colocadas pelo Messias. Eles estavam em posição de poder, mas eles, de fato, não estavam controlando o que aconteceria com aquele que eles desejavam matar. Então, está claro que eles precisavam agir secretamente. Só que aí a gente tem um problema. A cidade tem 7 vezes mais pessoas do que tinha antes. Não tem localizador naquela época. Né? Não tem aquele localização em tempo real. Vamos saber onde Jesus está circulando por Jerusalém. Eles precisavam que algo acontecesse para que o seu desejo, o seu plano continuassem em movimento. E o final do capítulo 21 de Lucas diz: Jesus ensinava todos os dias no templo. Todo mundo sabia onde ficava o templo. Boa parte das pessoas sabia quem era Jesus. Mas à noite, saía e ficava no monte chamado das Oliveiras.
Naquela época havia uma vegetação, de certa forma, densa naquela região, além da cidade estar cheia de peregrinos, que em algum grau ocupavam parte do monte também. Então, como nós vamos encontrar Jesus à noite? Como nós vamos fazer isso sem muito alarde? E a oportunidade surge quando Satanás age. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariote, que era um dos 12. O significado dessa expressão ele não é totalmente claro, mas o importante para a gente notar aqui é que Judas ficou sob controle de Satanás, que é a personificação do mal. Judas age e é responsável. A Bíblia fala disso. Mas Satanás é o ímpeto para isso acontecer no momento estabelecido pelo Pai. Nesse momento, há uma batalha, irmãos. Uma batalha invisível transcorrendo nesse momento da história. E Satanás está se movimentando. Os céus e a terra estão interessados no destino de Jesus. E este é o grande movimento de Satanás para remover Jesus do jogo. Judas foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Nós falamos sobre os principais sacerdotes. Eles eram claramente, frontalmente contrários a Cristo por ter seus interesses religiosos, teológicos, econômicos e políticos contrariados. Mas Judas andava com o mestre. Judas caminhou 3 anos com Jesus. Por que Judas sucumbiu? Por que ele traiu Jesus? Há muita especulação em relação a isso, e há alguns que dizem que ele teria ficado desapontado pelo fato de Jesus não estabelecer um reino nesta terra, como era a sua expectativa. Mas, pelo contexto mais amplo, eu estou com aqueles que dizem que a ganância havia dominado Judas e que as riquezas passaram a ser o Deus a quem ele servia. Judas passou a amar mais as riquezas do que ele amou a Jesus. Mateus 6,24: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou irá odiar a um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. E aqui fica um alerta para nós, irmãos, para que possamos sondar o nosso coração, porque as riquezas têm poder de nos cegar para o que é verdadeiro e belo. A traição revela o verdadeiro caráter de Judas. Judas não havia sido regenerado. Judas não havia nascido de novo. As Escrituras, no episódio em que Maria unge os pés de Jesus, e ele fica desesperado, porque ele fala: que desperdício! Por que a gente não vende e dá aos pobres? Mas ele não falava isso porque amava os pobres. A Bíblia diz que ele era ladrão. Essa era a intenção de Judas. Em Mateus 26,15, está registrado que nesse momento em que ele encontra os principais líderes religiosos para então combinar como ele entregaria Jesus, ele levanta uma questão: quanto me darão para que eu o entregue a vocês? Judas está vendo que, olha, a coisa vai desmoronar, não vai ter terreno nenhum, e eu preciso ser indenizado agora, pelos 3 anos que eu caminhei com Jesus, e não ganhei nada em troca. Mas talvez o que cause mais surpresa do que entender por que Judas sucumbiu e por que ele traiu a Jesus, é a gente entender como Judas, tendo caminhado 3 anos com Cristo, tendo expelido demônios,
tendo visto coxos passarem a caminhar, tendo visto cegos voltarem a ver, tendo ouvido a mensagem do reino ser pregada, agora decide entrar em acordo e entregar o Mestre. E esse, mais uma vez, é um alerta para nós. Porque Judas é a vívida ilustração de Mateus 7, 22, 23. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não temos profetizado em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vós que praticam o mal. Conhecer a doutrina e estar envolvido com a atividade religiosa não prova nada em relação à regeneração e à conversão de alguém. Judas era alguém que tinha total confiança dos seus pares. Afinal de contas, ele era o tesoureiro do grupo. Ouviu, Paulo? Na noite em que Jesus está tomando a última ceia com seus discípulos, antes de ser traído, ele diz que alguém daquele grupo seria o responsável por entregá-lo à morte. Mas é de se admirar que ninguém, justamente não desconfiar de Judas, ninguém fala assim: olha aí, eu disse que era ele. Ele era estranho. Ele saía no meio da noite aí às escondidas. Ninguém fala isso sobre Judas. Jesus sabia desde o início quem o haveria de trair. O Antigo Testamento profetiza que ele seria conhecido por alguém que o conhecia muito bem. Salmo 41, 9. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. E as Escrituras se cumprem. Mateus 26, 21 a 25. Enquanto comiam, Jesus disse: em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. E eles, muito entristecidos, apontaram para Judas. Não. Começaram um por um a perguntar-lhe: por acaso seria eu, Senhor? Jesus respondeu, Salmo 41, 9, o que comigo põe a mão no prato, esse vai me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele se nunca tivesse nascido. E o versículo 25. Então Judas, que o traía, perguntou: por acaso sou eu, mestre? Jesus respondeu: você acabou de dizer isso. E o ponto de consolo para nós, irmãos, o ponto que deve alegrar o nosso coração, mesmo num momento tão terrível como a traição de Jesus, é saber que as Escrituras se cumprem, que as promessas de Deus se cumprem e que Ele está no controle da história. O nosso texto continua: eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião para lhes entregar Jesus, longe da multidão, como era o receio deles lá em cima, lá no início do capítulo. Quando a gente lê eles se alegraram, parece assim: eba, ficamos felizes. Não foi assim. Eles realmente exultaram, porque eles tinham um problema. O problema é como eu vou prender Jesus. E a solução chega. A solução é Judas. Judas é aquela peça final do quebra-cabeça, de 1000 peças que você monta, e falta uma para você concluir o trabalho. E essa peça é Judas. A peça que faltava foi encontrada. Agora eles teriam tudo. Não há muita demora para o acordo, não há barganha.
Não, 30 moedas, não, 30 é pouco, ele é o mestre, pô, muito conhecido, tal, 50, não. O valor que é ofertado. Judas se dá por satisfeito. E agora, eles resolvem dois problemas, basicamente, os líderes religiosos. Eles resolvem o problema de como encontrar a Cristo, porque um dos 12 iria entregar, ninguém melhor do que eles, para saber onde Jesus estaria. Mas eles também resolvem um outro problema. É que se algo desse errado, e se houvesse algum tipo de tumulto, eles teriam um culpado. O culpado era Judas. O culpado foi ele que traiu o mestre, que nos entregou o mestre. Judas seria o bode expiatório dessa história. E quando o texto fala Judas concordou e buscava uma boa ocasião para lhes entregar Jesus, o tempo verbal aqui traduzido por buscava não é algo que assim, estou passeando pela vida e se acontecer eu entrego Jesus. Não. Judas passou a buscar constantemente, a pensar naquilo, a intencionalmente considerar como ele poderia entregar Jesus e ser recompensado pelo tempo perdido com o mestre. Tudo agora está em movimento. O interesse dos líderes religiosos, o poder de Satanás, a ganância de Judas. E como já dissemos, os homens são culpados. Os principais líderes religiosos eram culpados. Judas era culpado. E nós vemos aqui um exemplo maravilhoso da soberania de Deus e da responsabilidade humana caminhando de mãos dadas. Judas, os principais líderes, Satanás, eles não frustrarão o propósito de Deus. Eles farão isso acontecer na hora determinada pelo Pai. Daqui a 2 dias, como Jesus disse, ele, o Filho do Homem, seria entregue para ser crucificado. O plano redentor está em curso. Jesus celebrará a Páscoa com os seus discípulos e morrerá como cumprimento do Cordeiro Pascal, cujo sangue protege da morte o povo de Deus. Deus, por seu poder providencial e autoridade sobrenatural, toma todas as contingências, as boas e as más, e as planta dentro da estrutura do seu propósito eterno, para alcançar o fim desejável a Ele. Onde havia um plano de traição traçado e arquitetado, Deus cumpre a sua soberana vontade de redenção para os eleitos. Romanos 8,32, ele não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou. Deus deu um valor tão elevado à redenção dos eleitos, que sentenciou o seu próprio filho à humilhação na terra, a fim de que todos os que pertencem a ele tenham o céu. Eu gostaria de terminar citando Stephen Charnock, um puritano inglês do século XVII. Ele escreveu assim: Deus desejou ouvi-lo, se referindo a Cristo, gemer e vê-lo sangrar para que não gemamos, nós, debaixo de seu olhar de reprovação, e não sangremos debaixo de sua ira. Ele não poupou para poder nos poupar. Recusou-se a não feri-lo para poder se alegrar sobremaneira em nós. Encharcou sua espada no sangue de seu filho, para que ela jamais fique molhada com o nosso, e para que a sua bondade triunfe para sempre em nossa salvação. Estava disposto que seu filho fosse feito homem e morresse, para que não morresse o homem que havia tido prazer em se arruinar. Eu gostaria de deixar 2 breves aplicações. A primeira: até a deserção, muitos parecerão exatamente como discípulos. Eu não sei se vocês lembram, quando eu preguei em 1 João, que eu falei sobre aquele que parece um pato, faz barulho como um pato, tem os pés de pato, mas não é um pato. A atividade religiosa não é sinônimo de fé salvadora.
que nós estejamos atentos ao conselho de Paulo aos Coríntios, para que possamos nos examinar e saber se estamos realmente na fé. Segunda aplicação. Até mesmo os pecados mais chocantes servem ao propósito eterno de um Deus soberano. Judas cometeu o ato mais desprezível da história da humanidade, a traição e a consequente morte do Filho de Deus. Mas isso aconteceu como parte do plano da salvação, estabelecido pelo Pai. Mesmo os pecados mais terríveis são usados por Deus. Podem ser usados por Deus de acordo com a sua vontade, para propósitos de salvação. Que Deus nos abençoe. Pai, nós te agradecemos. Nós te agradecemos por tua palavra, que é profunda, poderosa, clara e consistente. Ó Deus, nós te agradecemos por dominar todos os homens, todos os conselhos, todos os desertores e traidores. O teu propósito é estabelecido e não está submetido a ninguém. As maquinações e planos dos homens não podem impedir a tua vontade. Não impediram Cristo na cruz, morto para satisfazer a tua exigência de punição pelo pecado de todos os que creem. Mas Cristo ressurgiu e vivo está, e nós te louvamos por isso, Senhor. Em nome do teu Filho amado oramos. Amém.